salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui para começar mais um Jovem Pan Morning Show. Nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento no nosso bate-papo dessa segunda-feira, 10 de setembro de 2018. Sejam bem-vindos. Pós-atentado, em nova pesquisa eleitoral, a primeira depois do ataque a Jair Bolsonaro, o candidato do PSL sobe 4 pontos percentuais e chega a 30% das intenções de voto. Adeus ao Mister. A repercussão da morte do funkeiro Catra, vítima de um câncer gástrico. Nas palavras de Caetano Veloso, ele representava coisas essenciais do ethos, do comportamento das periferias. A fila anda. Todos os detalhes sobre o casamento de William Bonner e a separação de Anitta. Esses são alguns destaques do nosso Morning Show que está apenas começando e você é o nosso convidado especial. Bom dia, Paulinha. Bom dia, senhor Edgar. Tudo bem? Tudo ótimo, querido. Qual é a nossa hash de hoje? Sabe que hoje eu tô muito animada que a gente vai falar dessas pessoas que eu amo, que são minhas bestes, Anitta e William Bonner. Tinha certeza que você destacaria esses eventos. Como não, Edgar? Alguma coisa leve, não é? Para acalmar os corações, porque a vida é assim, Edgar. Uns se casam, outros se separam, não é? Faz vida parte. Que segue, eu sempre torcendo pelo amor, pela união. Por isso que eu sei que hoje a gente vai para os assuntos mais comentados deste país com uma verdade absoluta. Hashtag a fila anda, queridos. Você que é adolescente está sofrendo muito com o término de relacionamento, não se desespere. Essa hashtag é verdadeira. Eu sei que você tem um gif, você tem um meme, você quer participar disso como nunca para deixar a gente entre os assuntos mais comentados do Brasil. Então a hashtag de hoje... A fila anda. Paulinha, é natural que as pessoas se separem, né? Desistam de uma relação, é da natureza humana, né? As pessoas fazerem a tal da fila andar, mas viver junto também é. Muitas pessoas estão casadas faz tempo e vivem felizes. Cita uma. Edgar Piccoli! Eu sou próprio. Grande Ed. Você sabe que Quanto tempo de casamento, Ed? Rapidamente, sei lá, 20, lá vai pedrada, bodas e não sei o quê. Eu amo quando a pessoa esquece quanto tempo. Eu esqueço, desculpa, eu esqueço. Minha filha mais velha tem 24. Faça as contas aí. Ai, eu já sou bodas o quê? Sei lá, vou procurar na internet. Numa das últimas DRs com a bodas minha... de prata, com a minha amada. É? Eu que sou mais contra casamento, sei É bodas de prata? Bodas de prata. Tá bom. A gente não liga muito pra essas coisas, mas nas últimas DRs que tivemos, eu vi uma coisa que eu também sinto em mim e a minha mulher acabou reproduzindo o que eu sinto literalmente. Só ela pode acessar certos sentimentos do âmago de minha alma. Ninguém mais nesse mundo. É? Mas vamos lá. Ai, Edgar! Vamos lá, você pode interagir com a gente, dando dicas aí, né? Pra que esse casamento perdure. Eu já dei uma aqui. Você já deu uma. Eu já dei um ensejo aqui, vai. Vamos lá, quero que você mande mensagens em vídeo. 11 931 17 1009. 11 931 17 1009. Você manda aí as suas dicas pra que o seu relacionamento seja duradouro, né? Longevo. Vai lá. No mais, você pode acompanhar a nossa programação pelo aplicativo da Jovem Pan, também pelo site, pelo nosso portal jovempanfm.com.br. Também transmitimos, você já sabe, pelo canal youtube.com/morningshowjp, tá bom? Vai lá nas nossas mídias sociais, estamos no Instagram, também no Facebook, com conteúdo extra. Passe na nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica bem satisfeito, tá bom? Vamos em frente, o Morning tá apenas começando. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia. Já falei isso. Às vezes eu nem escuto o que eu falo. Ih, eu sofro esse problema também. Vem comigo, casão. Tô meio casão hoje. O corpo do cantor Mr. Catra está sendo velado em Guarulhos, na Grande São Paulo. Diagnosticado no começo do ano passado com câncer no estômago. Ele morreu na tarde de ontem, aos 49 anos. Vamos lá, Vini, vamos repercutir aí essa morte do Catra. Fala pra gente como é que o meio artístico reagiu a essa notícia. Não, várias personalidades aí, né, do meio artístico já colocaram aí as suas mensagens de despedidas, né? As suas lembranças com o Mr. Catra. Eu separei aqui, Edgar, principalmente aquelas que foram consideradas aí apadrinhadas
na música pelo Mr. Catra, né? Como a Valesca Popozuda e também a Tati Quebra Barraco. As duas colocaram aí fotos e mensagens para o Mr. Catra. Tati Quebra Barraco colocou até uma foto ali de onde tudo teria começado lá ainda no comecinho ali dos anos 2000, né, Edgar? E elas duas ganharam destaque aí no gênero do funk e do funk proibidão, justamente por terem sido aí apadrinhadas pelo Mr. Catra. Teve outros funkeiros também, como o Nego do Borel e também como o MC Gui, que também deixaram aí as suas despedidas. Eu queria destacar também, Edgar, a mensagem que o Caetano Veloso, o cantor Sim. Caetano Veloso, colocou para o Mr. Catra pelo seu Facebook, dizendo que conheceu o Catra ainda, né, na década de 90, que ficou bastante fascinado, né, com a figura dele, né, com a multidão ali que o seguia, e que o Catra era uma série de surpreendentes revelações, né, pela voz, pelas conversas, pelas histórias, vida e obra. E aí ele diz, né, ele representava coisas essenciais do ethos das periferias urbanas brasileiras. Era um cara alto astral que sabia gostar de viver. É um caso existencial que o Brasil deveria amadurecer para estudar. E a gente presenciou, né, um pouco disso aqui há 3 meses atrás, quando o Mr. Catra esteve no Morning Show, e eu considero uma das melhores entrevistas que a gente teve aqui, né, Edgar? Pela irreverência dele, pela peculiaridade do pensamento do Catra. Opiniões polêmicas, né? Ele que tinha essa vida poligâmica, mas ao mesmo tempo transparente, né? Era um estilo de vida que você pode questionar ou não, mas ele não pedia para ninguém. Ele estava seguro dos atos. Ele não obrigava ninguém a segui-lo, né? Ele falava, eu sou assim, quem quiser estar comigo tem que ser desse jeito, né? Entre outras opiniões polêmicas que ele deu aqui no Morning Show, falando, né, que os negros que escravizaram os negros, falando que tinha se arrependido de ter lutado pela democracia no país, apesar de ser negro, é um cara que era contra as cotas raciais. Então todas essas opiniões que ele dava em outras entrevistas também tornavam a figura dele ainda mais interessante, ainda mais polêmica. E eu separei um trechinho também desse dia que ele estava aqui no Morning Show falando, né, justamente dessa luta que ele tratava aí contra o câncer, que era uma luta que ele já lidava desde o início do ano passado, e de como ele utilizava da fé para ajudar nessa luta contra a doença. Edgar, vamos ver. Eu, na realidade mesmo, mano, eu não tenho medo de nada não, mano, tá ligado? Porque eu sou hebreu, mano, eu só acredito em Deus, tá ligado? E sou daquele cara, a plantação, a colheita é conforme a plantação, né, mano? Então eu sei o que eu plantei, eu sei o que eu vou colher, mano, tá ligado? E se houver de fazer, tá ligado? Eu não acredito na morte, eu só acredito em Deus, tá ligado? E nessa ocasião aí, Edgar, até no começo da entrevista, ele falou que já estava bem, que já estava ali no processo final dos tratamentos, mas a gente percebia, né, pela aparência também, ele chegou a perder 35 quilos, né, quer dizer, um câncer no estômago, realmente é uma doença aí muito, muito fatal, muito dolorida, esse processo aí de tratamento. E ele faleceu ontem lá no Hospital HCOR em São Paulo. Como você falou, está sendo velado em Guarulhos, e amanhã o corpo dele vai para o Rio de Janeiro, onde vai ocorrer aí o sepultamento, né, Edgar? Pouca gente sabe, mas Mr. Catra não chamava Mr. Catra, né? Ele nasceu como Wagner Domingues Costa, era formado em Direito e não começou no funk proibidão, onde ele teve aí boa parte do seu sucesso, né? Ele começou até no rock, foi guitarrista de uma banda chamada Beco nos anos 80, depois até migrou um pouquinho para o hip hop, mas aí nos anos 90 foi que ele encontrou aí no funk proibidão, né, o segmento que ele levaria para o resto da carreira. E com essa música aí, Edgar, que ele fez mais sucesso, Adultério. Vamos ouvir. Sabia esses dias que tu acorda assim de sacar. E até
Até aí teve polêmica, né, Vini? Porque a música do Biquíni Cavadão. Biquíni Cavadão, uma paródia, né, do Tédio, né? Teve acusações, meio desconfortos, digamos assim. Várias músicas dele, né, também tinham... Referência, às vezes né, eram mas... acusadas aí de apologia ao crime também, ele chegou a ser acusado, né, no passado. Enfim, um cara bastante polêmico nesse segmento aí do funk proibidão. Teve outras músicas também de grande sucesso, o Papai Chegou, por exemplo, também foi uma delas, entre outras aí que o Catra compôs e a quantidade de ao longo filhos, da sua né, carreira. Vini? Deixou 32 filhos e 3 mulheres, né? É. Ele convivia aí com essas 3 mulheres e com os 32 filhos, que também, né, era uma marca, todo mundo queria saber como que era, e aí tinha a piadinha, né, de que todo mundo é filho do Catra, aquela coisa que se tornava aí em torno da figura dele, Edgar. Ele veio aqui, se eu não me engano, no Dia dos Namorados, né? Ou na semana do Dia dos Namorados. Porque eu lembro que eu gravei um stories no meu Instagram com ele, mandando uma dica. Eu falei, o cara aqui que entende de amor e tal. E ele falava alguma coisa. E eu reparei já, ele falou que ele tava bem, né? Mas naquele dia eu reparei que ele ou tava se recuperando ou alguma coisa aconteceu. Porque ele sempre foi parrudão, parece um urso. E aí no dia que ele chegou aqui eu senti meio fraco o aperto de mão dele. A mão dele meio mirrada e tal. Eu falei, mas alguma coisa tá estranha. Então ele não tava em plena forma, né? Ou ainda, ou já não tava, né? O tratamento fragiliza, né? Deixa a pessoa fragilizada. Né? E o câncer é muito traiçoeiro, né? Às vezes você acha que tá bem, vencendo a batalha. E aí quando você vai ver, não é bem esse o caminho. Realmente, essa doença aí é uma praga, meu. Vamos lá, uma das mais importantes emissoras de televisão dos Estados Unidos, a CBS, anunciou ontem o afastamento do executivo que presidiu a rede nos últimos 15 anos. Leslie Moonves foi alvo de novas acusações de assédio sexual. Vamos aos detalhes, Paulinha. Então, a gente está falando novas porque em julho a gente já tinha 6 mulheres o denunciando, né? Para a revista The New York, quem fez as matérias foi o Ronan Farrow, que é o mesmo autor das reportagens sobre o Harvey Weinstein, as iniciais, né? E também sobre outras denúncias aí do movimento Me Too. Ele até recebeu um Pulitzer por essas matérias. E agora a gente teve mais 6 mulheres denunciando, e todas na mesma linha, né? Então, o Moons fazendo ali avanços, toques indesejados, obrigando as mulheres a fazerem sexo oral, violência física, retaliações à carreira para algumas dessas mulheres, ameaças. Então, a CBS já estava lidando com isso desde julho, já estava sendo um problema ali, eles estavam tentando resolver, né, o que é que ia acontecer, quando esse cara ia sair, se ia sair, o que é que eles iam fazer. E aí, depois dessas outras 6 denúncias, então agora são 12 denunciantes, eles ali devem ter conversado internamente, inclusive com ele, e ele optou por sair do cargo. A CBS está se reorganizando ali para descobrir quem é que vai ocupar o lugar, tem uma pessoa provisória para segurar as pontas, e a empresa também informou que eles e o executivo vão doar $20 milhões para uma ou mais organizações que apoiem o movimento Me Too, assim como a igualdade de mulheres no trabalho. Por que acontece, né, Edgar? Quando o CEO, o presidente da empresa, é acusado de uma coisa dessas, por um volume de 12 pessoas, e aí, basicamente, ele reconheceu ali alguns relacionamentos que ele teve, mas disse que foram consensuais, que também é uma frequência, assim, entre as pessoas que são denunciadas, dizer, não, eu me relacionei com essa mulher, mas para mim foi consensual, né? Então tem sempre aí essa margem de dúvida, acaba prejudicando a imagem da própria empresa. Então talvez aí a decisão da CBS e dele doarem aí essa quantia de 20 milhões, e muitos dizem que vai fazer parte até do acordo que ele vai fazer com a empresa para sair, né? Porque a gente sabe que empresários como esses aí, CEOs, eles têm contratos com a empresa. Então, no caso de uma demissão, muito provavelmente ele vai pagar a parte da indenização com a grana que a própria empresa vai pagar para ele. Aquelas coisas, né, Edgar? Sim. Vamos lá, vamos girar o assunto. Nos últimos dias, Caio, a gente viu aqui uma série de decisões em vários âmbitos da justiça e enfrentamentos do Partido dos Trabalhadores em relação à candidatura do Lula. Vamos lá, vamos dar uma geral. Como é que está a situação no momento? Olha, no momento, ainda sem grandes novidades
Deixa eu dar bom dia pra você, Edgar. Eu me intrometi na lota do Vini, não dei bom dia pra vocês, da bancada, pra ninguém que tá ouvindo a gente, mas a situação do Lula tá dividida, porque, indo por partes, no último dia 31, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, por maioria ampla, 6 ministros contra apenas 1, de que o registro da candidatura do Lula deveria ser barrado. Mas nessa mesma votação, nessa mesma sessão, os mesmos ministros entenderam de que a coligação do Lula, o povo feliz de novo, poderia ser mantida com tempo de propaganda eleitoral na TV e no rádio, desde que o Lula não fosse apresentado como candidato, porque eles tinham decidido já nessa sessão de que o Lula não era candidato, e sim apenas um preso. Pois bem, o Lula tem sido apresentado como candidato à presidência da República nessa mesma coligação do Partido dos Trabalhadores, o que levou o ministro Luiz Roberto Barroso, na noite de ontem, quando você estava aí assistindo ao seu jogo, o Vini comendo a pipoquinha assistindo Netflix e tal, o Barroso estava trabalhando e decidiu ontem que é o seguinte: se o Lula continuar sendo apresentado como candidato a presidente da República, o PT e a coligação dele vão ser excluídos da propaganda eleitoral partidária. Só pra gente começar pela parte negativa do PT. Eu falei que a situação tá dividida, 50% para cada lado, ou um pouquinho mais negativo do que o positivo. Eu vou me explicar tudo direitinho. Vamos ouvir a propaganda eleitoral hoje de um candidato ao Senado, veiculada hoje na TV e no rádio, inclusive aqui na Rádio Jovem Pan, por imposição da lei, evidentemente. Escuta o que é falado. O senador do Lula. Meu nome é Gilmar Tato, sou candidato ao Senado pelo PT. O que tem Gilmar Tato, candidato ao Senado pelo PT, número 132, já começa assim: o candidato do Lula. No final vem um jingle falando assim: olha, o candidato do Lula e tal. Aumenta aí, Edgar. Vamos de novo o início. Não pode deixar rodar. Meu nome é Gilmar Tato, sou candidato ao Senado pelo PT. O que tem me assustado é a quantidade de gente demitida e recontratada por um salário mais baixo. É a tal terceirização. Na verdade, é falta de respeito, desumanidade. Para lutar contra essa covardia que eu peço o seu voto. Olha lá. O senador do Lula. Isso já configura um desrespeito à ordem escrita tomada ontem à noite pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Na decisão, o ministro disse que, se voltasse a ser veiculado o nome do Lula como candidato à presidência da República, isso seria um descumprimento à decisão dos ministros do TSE do último dia 31 e a decisão de ontem à noite tomada por ele mesmo. Ele já não está mais querendo tanto assunto com essa questão, de que ele disse que a implementação da decisão, que é de retirar o PT das propagandas eleitorais caso Lula voltasse a ser mencionado como candidato a presidente, que a implementação dessa decisão poderá ser efetivada diretamente pelos juízes auxiliares, ou seja, ele não precisa mais nem ficar a par. Então, essa propaganda, esse áudio que a gente ouviu, o ministro Luiz Roberto Barroso e os juízes também auxiliares, foi veiculada hoje, já depois dessa decisão. Isso é um ponto negativo para a campanha do Lula. O ponto positivo é que, também ontem à noite, a ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, adiou a prorrogação do prazo dado pelo próprio TSE para que o PT substituísse o Lula, provavelmente pelo Haddad. Adiou, virou e falou, o prazo é dia 11, amanhã, e acabou. O PT estava pedindo para prorrogar até o dia 17. Ela falou, não, é amanhã e ponto. Porém, ela pegou um recurso impetrado pela defesa do Lula e mandou pro STF. A defesa do Lula virou e falou, olha, nós não concordamos com a candidatura dele sendo barrada pelo TSE. Então, vou entrar com um recurso aqui, ministra Rosa Weber, que eu quero que a senhora mande pro STF. Ela virou e falou, bom, tudo bem, eu vou mandar pro Supremo Tribunal Federal. Uma vez que ela fez isso, ela entende que há algumas razões constitucionais nesse recurso. Ou seja, é um ponto positivo. Porém, o que há de concreto até agora é que o Lula está desrespeitando a decisão do Roberto Barroso e também tem que até amanhã virar e falar, o Lula não é mais candidato, o Haddad vai entrar no lugar. Vamos lá, Joel, bom dia. Bom dia, Edgar. Quero te ouvir a respeito. O PT já denotava essa estratégia de esticar essa corda aí. Esticou quanto deu, né? Então, aí a gente pode falar em limite do aceitável. Agora parece que não dá mais, porque a estratégia acaba virando um tiro no pé na medida em que o candidato real mesmo, o que está aí intitulado como vice, não pode participar dos
debates. Quer dizer... Já estava pagando alguns né? custos por isso, e agora o Barroso, na minha opinião, muito corretamente, elevou o custo de manter uma estratégia mentirosa dessas. Se mantiver Lula sendo chamado de candidato, perdão, vai perder o direito de ter propaganda, o que vai ser ruinoso para a campanha do PT. Então agora vai ter que parar com isso, vai ter que acabar com... No fundo foi uma grande sem-vergonhice que estão fazendo com a população, né? Enganar dessa maneira, botar alguém com uma candidatura fictícia dessas que não pode ser candidato. Agora, Caio, eu não tenho certeza se o Gilmar Tato está se dizendo o candidato do Lula, o senador do Lula, se isso realmente configura o que o Barroso, ou o STF, ou a Justiça vai entender como dizer que o Lula é candidato. Não, né? eu tenho, Ele tá usando esse jingle aí desde o início. Agora tem que ver, qualquer menção ao Lula tá proibida. O Lula Qualquer não pode nem menção ao Lula aparecer. está proibida ou a na menção decisão. Lula, o que você citou aí, que o Barroso tinha falado, a menção Lula como candidato. Vai ter que ser visto se de fato isso foi. E outra, provavelmente quando o Barroso... Tem que ver também quais eram os prazos aí, né? A partir do momento que o Barroso falou se já tinha sido mandado ou não a campanha, mas enfim. Tem que ser visto se essa propaganda de hoje... comigo, eu tô falando. A Mas tem que ver se essa propaganda de hoje vai ser interpretada assim. Vamos Não, é ver. porque pode falar, o candidato, sei Ele lá, não o falou que o Lula é Edgar, que nem candidato tá em nessa- campanha, é. entendeu? Ela não falou Eu que o Lula entendi. é candidato. Ele não aí. faz E alusão eu bato a ele o pé na como informação que eu candidato. passei. Não, tem uma Não, coisa... não, tem uma vamos ver coisa como é que a justiça vai interpretar isso. Ela vai dar um parecer. E aqui também tem uma coisa técnica que deve ser observada. A gente faz parte da rádio, a gente vê como é que essas campanhas chegam até aqui. A Tereza, funcionária da rádio, fica descabelada, como as coisas vão chegando, e às vezes não dá tempo de uma decisão ser tomada a partir de uma Fazer decisão. uma decisão que saiu. Então é um embrólio mesmo, ver, tem que ver é uma coisa exato. problemática de você conseguir efetivar uma demanda que é de um ministro, de um juiz ali, do presidente do TSE, botar em execução, né? E olha o prejuízo do Lula pra todo mundo que tá lá no partido dele. Que O cara tá com vai ele. ter que regravar o jingle, refação aí, se não puder falar o Se nome não puder dele, falar, né? vai ter que gravar esse jingle, que era o jingle faz tempo já. Mas finalmente acabou o prazo do PT. Finalmente a mentira vai cair. Finalmente a gente vai ter uma candidatura verdadeira aparecendo. Provavelmente do Haddad, né? Que vai poder ir a debates, que vai poder se comportar como um candidato. Agora, 10 horas 22 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. Só dar um aviso aqui antes da gente prosseguir com as notícias que você pode mandar vídeos para nosso WhatsApp, é o 11931171009. Conta pra gente aí qual é o segredo pra longevidade das relações, no amor, né? Aquele amor duradouro, casamento, né, Paulinha? Acompanhando só a nossa hashtag, né? Inspirado pelo tio Isso Bonner, aí. né? Agora um homem casado novamente, sempre na horizontal, galerinha. Boa. Na vertical, Deitado não na na cama, horizontal. É. Pode ser. Pode ser. Tá Vai ser valendo. maravilhoso. Vai ser. Em dupla, em casal. Tomando- After sex vídeo pra gente hoje, por favor. Um café da manhã e tal. Vamos seguir aqui, olha, saiu do forno a primeira pesquisa completa sobre a corrida à presidência após o atentado contra o candidato do PSL, Jair Bolsonaro. O capitão reformado cresceu 4 pontos percentuais, chegando a 30% das intenções de voto no primeiro turno. O levantamento foi realizado pela FSB Pesquisa, a pedido do Banco de Investimentos BTG Pactual. Caio, vamos lá, dá os detalhes pra gente aí, quais os principais números dessa nova sondagem. Essa pesquisa coloca no segundo turno, como cenário mais provável, o deputado federal Jair Messias Bolsonaro contra o Ciro Gomes. Ciro Gomes e Bolsonaro disputariam, segundo essa última pesquisa divulgada hoje, o segundo turno das eleições. Mas a mesma pesquisa não traz o cenário do segundo turno. Quem seria o vencedor? Se a gente pegar a pesquisa o Globo, Estado de São Paulo e Ibope divulgado por último, antes dessa de agora, de hoje, o Bolsonaro perderia o segundo turno para o Ciro Gomes. Porque na pesquisa da semana passada, o Jair Bolsonaro ia em todos os cenários para o segundo turno, mas só ganharia do Haddad, do candidato do PT. Bom, voltando a falar dessa pesquisa de hoje, já tem embutida aí a porcentagem atribuída ao fato da última quinta-feira, a facada no Bolsonaro, em que o próprio filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, candidato do Senado, disse no Twitter: vocês acabaram de eleger o meu pai presidente. Lembra que ele falou que essa facada não seria um golpe contra o pai dele, e sim um golpe contra os outros candidatos, porque, claro, tem aquele fator sentimental, parte das pessoas que estavam indecisas. Ele tava triste ou tava celebrando, hein? Aí só ele poderia te responder, mas eu lembro dele ter tuitado isso. Vocês acabaram de elegê-lo presidente e tal.
se cogitava essa possibilidade do Bolsonaro agregar votos a ele por conta dessa tragédia, e isso pode ser que tenha acontecido, porque ele subiu de 26% para 30% das intenções de voto, segundo essa pesquisa de hoje do Banco BTG Pactual. Ciro Gomes vem logo em seguida com 12% e logo atrás, empatados em terceiro lugar, Marina, Alckmin e Haddad com 8% das intenções de voto. No cenário estimulado. No espontâneo, aquele que não se pergunta em quem você vai votar destes candidatos, simplesmente, quem que é o teu presidente? Aí as pessoas respondem o que vem à cabeça. Bolsonaro continua levando, subiu da última pesquisa de 21% para agora 26%. Ciro Gomes também somou um pouquinho mais de pontos, estava com 4% na última pesquisa espontânea, agora está com 7%. Alckmin e Marina se mantêm em 3% e o Lula apenas 12%. Antes estava com 21%, caiu bastante. Ô Joel, eu queria que você avançasse um pouco na tua análise aí, mas eu vou deixar aí, quando falávamos na sexta-feira, aqui no feriado de 7 de setembro, a respeito do atentado, tudo o que isso poderia acarretar, concordávamos que se houvesse alguma alteração seria positiva, no caso dos números aí, eles não nos deixam mentir, né? Era esse voto chamado voto envergonhado, né? As pessoas que já tendiam pro Bolsonaro, agora talvez tenham saído do armário. E vamos ver também se isso se sustenta, né? Teve algumas mudanças de voto também. Eu vi muita gente dizendo que ia votar num cara, agora vou votar no Bolsonaro, não sei o quê. Eu não sei se ter levado a facada torna ele realmente o melhor presidente lá na frente. Então talvez esse voto aí acabe voltando. Vamos ver, esse número é muito positivo pro Bolsonaro e foi positivo também pro Ciro Gomes. Ciro Gomes também subiu e virou solidamente aí pela essa pesquisa BTG o segundo colocado, tá? Então realmente a campanha dele mais agressiva, muito propositiva, com essa lábia toda dele que a gente conhece, com algumas propostas aí, não sei como é que ele vai fazer, mas que ele joga SPC, daí no debate de ontem, ainda não entrou nessa pesquisa, mas vai na mesma leva, falou da estágio remunerado para todos os jovens do ensino médio nesse país, começa a dar esse tipo de proposta, e vai acontecer algo interessante agora que eu acho legal de citar. Tem uma máquina de guerra se preparando para entrar em jogo aí, que é o PT. E o PT vai colocar uma mira na cabeça do candidato de esquerda mais bem colocado, que ele vai ter que destruir. Sim. Então a gente espera, se continuar assim, a gente vai ver o PT usando de toda a sua força para combater o Ciro Gomes, pro Haddad poder subir. Vai ser no mínimo interessante de assistir isso aí. Vamos seguir nessa... Deixa eu só atualizar fala, rapidinho, Edgar, a situação, estado de saúde do Bolsonaro, porque o Albert Einstein acabou de divulgar um novo boletim médico e diz que o estado dele ainda é grave e permanece em terapia intensiva, mas segue sem sinais de infecção. Ontem eles haviam divulgado que havia ali já um recuo dos danos intestinais do candidato do PSL, mas que agora, no novo comunicado, eles dizem que será necessária uma nova cirurgia de grande porte posteriormente, a fim de reconstruir o trânsito intestinal e retirar a bolsa de colostomia. Ele segue sendo alimentado aí por sonda, Edgar. Sonda, valeu. É uma cirurgia já prevista, né, para retirada. A cirurgia já era prevista desde lá Santa Casa, lá de Juiz de Fora, né, onde ocorreu o atentado. Vamos a Brasília ouvir José Maria Trindade nesse assunto. Trindade, muito bom dia para você. A gente quer saber o que você pensa a respeito e o que você pode dizer a respeito desses novos números aí da pesquisa que coloca o Bolsonaro 4 pontos percentuais acima do que ele mostrava na pesquisa anterior. Bom dia. É isso, muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Isso aí é a facada que atingiu diretamente o coração do poder, viu? Mudou um pouco, a gente costuma dizer que a pesquisa é uma fotografia, mas esta pesquisa ela já indica trajetórias, 2 trajetórias de alta, Ciro Gomes e o Fernando Haddad, né? Agora estabilizados ali Marina e Geraldo Alckmin, 8%, coincidência, todos exatamente iguais. Diga, essa situação do Bolsonaro não precisa mais nem pesquisa, é só sair às ruas, perguntar o seu vizinho, o seu colega de trabalho, né? Ele realmente está na frente e pronto. Esse número é desta pesquisa, né? É a evolução desta pesquisa. Talvez não se configurem outras pesquisas que ele foi realmente a esse patamar, mas a trajetória de alta certamente será confirmada. Então eu destacaria aí o Ciro Gomes, isolou em segundo lugar, né? E vem o que o Jair chamou de máquina de guerra aí do PT, já com o Fernando Haddad muito bem colocado, em 8º, já empatando com o Geraldo Alckmin. Nessa mesma pesquisa também mostra a rejeição muito forte para Marina e muito forte em segundo lugar para Geraldo Alckmin, algo em torno de 60%. Então, a pesquisa é importante porque confere ali trajetórias. A trajetória de alta de Ciro Gomes, se isolando em segundo lugar,
e a trajetória de Bolsonaro, que era de estável, agora com essa facada ele melhorou nas pesquisas. Então é muito importante duas trajetórias, o de Ciro e o de Fernando Haddad. Ô Edgar, só lembrar que ontem, né, no debate que teve da Jovem Pan, Gazeta, Estadão e Twitter, o Ciro Gomes, no final da entrevista, disse que após ter visto o sinal que o Bolsonaro fez, já imitando o gesto com arma com as mãos, a foto que o filho publicou também de uma camisa com sangue, a foto que o Magno Malta divulgou, né, do corpo do Bolsonaro, ele disse que a facada acabou atingindo o estômago, mas não mudou a cabeça. Mudou a cabeça. Não mudou a cabeça. Então, isso a gente pode tirar uma leitura de que se o Bolsonaro tivesse vindo aí com um discurso de paz, diminuindo um pouco aquele tom agressivo, talvez os candidatos parariam de atacá-lo. Só que agora, como já tem essa reação mostrando que o comportamento dele será o mesmo, ele acaba dando uma liberdade pro Ciro, pro Geraldo continuar atacando um pouco mais a candidatura dele, né? Campanha que segue, né? A partir do momento que as pessoas detectam que, olha, tá tudo sob controle, o quadro tá estabilizado, né? E ele continua tendo essas atitudes, como você destacou, Vini, ali do leito do hospital, com sonda, com bolsa, tudo ainda fazendo a arminha ali, parece que tudo volta ao normal. Ô, Trindade, queria te agradecer. Obrigado pelas tuas palavras, pelas suas informações. Obrigado, bom trabalho para você em Brasília. Vamos lá, muito obrigado. Bom dia a todos. Só antes de girar aqui, ó, rapidinho, ô Joel, você acha que se intensifica, acho que ficou faltando a gente tocar nisso, se intensifica o tal voto útil, já alardeado, já dias atrás, antes das outras eleições, agora com esse quadro dessa pesquisa? Ele vai se fortalecer ao longo da campanha, especialmente nas 2 últimas semanas, da esquerda e da direita, né? Quem for o melhor colocado da esquerda pra lá, e pensando, não teve simulação de segundo turno nessa, mas se a direita também ia ter que pensar. Sim. Eu quero botar lá no segundo turno alguém que tem chances ou não tem chances de vencer. Esse raciocínio vai ter que ser feito. Vamos lá, agora vamos conversar sobre tênis, esse esporte tranquilo que nunca é palco de polêmica. Olha que eu já vi raquete sendo quebrado no saibro, na grama. Teve raquete quebrada. Vamos lá, Paulinha, vamos falar o que aconteceu com Serena Williams nesse final de semana. A grande campeã Serena Williams parece que perdeu a cabeça, né? Na final do US Open, inclusive ela perdeu, né? Ela não foi a campeã foi a Naomi Osaka, japonesa. Mas quem chamou a atenção mesmo foi a Serena Williams pelas discussões que ela teve com o árbitro de cadeira, o Carlos Ramos, português. A gente tem um vídeo que mostra aí alguns dos momentos das discussões, né? Então a Serena Williams argumentando, primeiro porque o técnico deu aí uma penalização por ela estar recebendo dicas do técnico, que é proibido no tênis, né? O que eles chamam de coaching. O técnico assiste a partida fora da quadra e não pode falar nada pro atleta. E aí tem imagens da televisão do técnico fazendo ali uma sinalização. O árbitro viu e penalizou a atleta, que foi lá discutir, tipo, olha, eu sempre fui honesta, eu nunca precisei roubar pra ganhar, não sei o que lá, nananã. Argumentou com ele. Depois ela tava bem destemperada no jogo, acabou quebrando uma raquete, como você falou, Edgar, não é uma coisa atípica no esporte, já aconteceu outras vezes, recebeu uma penalidade de 1 ponto, e aí ao final... depois disso, ela reclamou ainda mais e falou que o cara estava roubando dela 1 ponto, e foi aí que ele deu essa game penalty, né? Deu um game, fechou o game para outra atleta, o que deixou a Serena Williams desconcertada, né? E disse, inclusive, ali, chamou o supervisor e falou, olha, vocês estão me tirando esse ponto, é uma questão de sexismo aqui, entendeu? Essa discussão com o árbitro é algo que acontece com homens e eu nunca vi darem a penalidade, então começou já a insistir ali, e foi o que ela reforçou depois na coletiva. Ela disse que não pode voltar no tempo, retirar o que disse sobre ele ser ladrão, de ter roubado o game dela, mas que ela acha que está lá também para lutar pelos direitos das mulheres, por igualdade, e para ela... dizer que é ladrão e tirar o game, e ele realmente tirar o game dela é algo de sexista, porque outros atletas homens já fizeram isso e não foram penalizados dessa forma. E aí ela até estendeu um pouco a discussão. A oponente dela era homem ou mulher, pra eu entender? Era mulher. Mas... entendi. A beneficiada era mulher também. Deixa eu continuar, porque até tem uma questão aí desse árbitro ser realmente super
ao pé da regra, não só com mulheres, mas também com homens. Não é incomum, e isso foi publicado pelo New York Times, de jogadores reclamarem do quanto ele é firme e leva ao pé da letra ali o riscado. Mas aí ela estendeu um pouco a discussão, dizendo, pô, eu gostaria que tivessem realmente situações em que a gente fosse de igualdade, porque, por exemplo, ela citou o caso de uma atleta francesa, Alizé Cornet, que foi também advertida por trocar a camisa de lado. Ela estava com a camisa errada e aí ela foi trocar e foi penalizada por ser mulher. A Serena Williams mesmo usou uma roupa e foi proibida. Essa roupa vai ser proibida em Roland Garros o ano que vem. Então tem alguns termos aí que ela misturou e tal. Aí tudo bem, muita gente concordando com o árbitro, porque existe mesmo a sinalização de coaching, foi pego em imagem, tava tudo mais pro lado do árbitro, quando veio o WTA, que é o Women's Tennis Association, e veio a favor da Serena Williams num comunicado no domingo. Então a gente tem o Steve Simon dizendo o seguinte, que parabéns pra Naomi que venceu e tal, mas que eles lutam ali para não haver diferença nos padrões de tolerância fornecidos a emoções expressas por homens versus mulheres, e que acreditam que na noite do dia anterior isso não aconteceu. E aí também questionando que deve se rever aí essa norma do coach, porque o técnico poderia estar em quadra, aí como acontece em outros esportes. Em outros torneios também, né? É do próprio tênis. Agora, 10 não dá tempo, 10 horas 44 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Neste domingo, o clássico entre Grêmio e Internacional teve confusão dentro e principalmente fora de campo. O técnico Renato Gaúcho entrou no olho do furacão. Vamos contar essa história para os nossos ouvintes que não acompanharam, Vini. O que aconteceu no famoso Grenal? Não, o anormal seria se não tivesse confusão, porque todo Grenal, infelizmente, tem, os caras lá brigam até por cara ou coroa. Teve recentemente, né, o D'Alessandro e o Maicon brigando lá por cara ou coroa. E o que acontece, Edgar? Nos últimos 2 anos, o Inter estava muito ferido, né? Caiu para a segunda divisão, ano passado jogou a Série B, e o Grêmio lá por cima da carne seca, campeão de tudo, campeão da Libertadores, ganhava a maioria dos Grenais, e o Renato Gaúcho, a gente já sabe como é que ele provoca, ele tira um barato, né? Ele brinca com essa situação do Inter ainda ser um time de segunda divisão, né? E aí ontem teve a vitória do Inter por 1-0 e reassumindo a liderança do Campeonato Brasileiro, tá junto ali com o São Paulo, mas o Inter é o líder do Brasileiro neste momento. E aí na saída para o vestiário teve um princípio de confusão. O juiz da partida relata, o Péricles Bassol relata na súmula que a confusão foi originada pelo Renato Gaúcho e pelo Maicon, o jogador que teria ido ali no vestiário do Inter fazer algum tipo de provocação, um tipo de ofensa, e o Renato Gaúcho negou isso, e com essas palavras, Edgar, ouça só como ele explicou o que aconteceu ontem no Beira-Rio. O Grêmio sabe ganhar e sabe perder. Então hoje foi um Grenal disputado, onde o Grêmio poderia ter sido inclusive com a vitória daqui. Mas tem gente que não sabe nem ganhar. Aí eles querem tirar uma onda. E onda com o time do Grêmio e com o clube Grêmio, ninguém vai tirar. Então foi isso. Porque tem coisas que nós estamos calados há 5 meses, 6 meses, desde o Campeonato Gaúcho. Vocês não sabem. Então é por isso que ninguém vai tirar onda com a gente. Eu não sei se eu posso falar não, de repente o presidente vai falar. Agora, os jogadores do Internacional sabem do que eu estou falando. E nós estamos quietinhos aqui. Então eu entendo a euforia deles, eu entendo a euforia da torcida do Internacional, entendeu? Porque fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro já é muito para eles. Eles têm que tirar onda mesmo. Uma onda se tira com títulos. E o campeonato, faltam 14 rodadas ainda. E o bom cabrito não berra. É verdade, na verdade o Grêmio ainda tem chance também de ser campeão brasileiro, quem sabe, é que o Renato acaba priorizando outras competições, mas é verdade, Renato, sim. Quem sabe o Grêmio não dá a volta para cima e você volta a cantar de galo como você sempre faz também, não dá pra ficar também menosprezando o adversário não, porque você quando ganha faz a mesma coisa, Renato. Você tá mandando um recado pro Renato Gaúcho? Não, porque ele gosta de tirar um barato, aí agora é a vez do Inter, o Inter tá por cima agora, então tem que deixar os caras também comemorar um pouquinho.
Legal, olha, você pode acompanhar o Morning Show em imagens, acesse jovempanfm.com.br, assine o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/morningshowjp. A gente já passou de 200 mil inscritos, mas ainda falta a sua inscrição, tá bom? Vai lá e inscreva-se. Só pra não me encherem na rede social, o Corinthians perdeu pro Palmeiras, né, por 1-0. Fica na mimia, então. Quem tá aí pra dar o casão? Vai a hora certa pra gente, Casão? Eu nem vi esse jogo. Não viu, né? Por isso tá ruim, Berrache. Muito ruim. 10h53, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. O Jornal da Manhã, aqui da Rede Jovem Pan, iniciou hoje uma série de entrevistas com os candidatos à vice-presidência da República. Nessa segunda-feira, o entrevistado que abriu essa série foi o general Hamilton Mourão, da chapa de Jair Bolsonaro. O Thiago Berrache, que é o âncora do Jornal da Manhã, está aqui com a gente para traçar aí, trazer para a gente os principais pontos dessa conversa. Bom dia, Berrache. Tudo bem, Edgar? Bom dia a todos. Excepcionalmente, a entrevista foi por telefone. A expectativa é de que todos os candidatos venham aqui ao estúdio do Jornal da Manhã. A entrevista começou às 9 horas e tem meia hora cada candidato para expor as ideias e enfrentar as nossas questões na bancada do Jornal da Manhã. E eu destaco o seguinte ponto: o candidato a vice de Jair Bolsonaro declarou que não vê preconceito no Brasil, ao ser questionado sobre números da violência. O general Hamilton Mourão rejeitou a comparação do Brasil com outros países. A gente tem um trechinho desse áudio aqui, Edgar. Vamos ouvir. Eu não gosto quando se faz comparações com países que não têm a característica do nosso, né? O nosso é uma sociedade de massa, 200 milhões de habitantes. A Holanda é um país pequeno, né? E tem seus problemas internos, lá com aquela questão da liberalização das drogas, eles também sofrem bastante com isso aí, né? Então, essa questão dos costumes, né, do conservadorismo, vamos colocar assim, eu julgo que a sociedade ela vai resolvendo esse problema, né? A realidade é a seguinte, né? Para mim, minha visão, homicídio é homicídio, não interessa se é um homem branco, pardo, negro, amarelo ou uma mulher, né? Se é um homossexual ou não. É um homicídio, é um crime que tem que ser investigado, a pessoa que for, né, levantada como sendo responsável, submetida ao processo legal e devidamente condenada. Eu não vejo preconceito no Brasil, sinceramente. Eu pertenci há quase 50 anos a uma instituição onde isso não existe. O general Hamilton Mourão foi questionado, Edgar e ouvintes, sobre a possibilidade dele fazer campanha na rua, já que Jair Bolsonaro deve ficar ausente das ruas pelos próximos 30 dias até, obviamente, o primeiro turno. E ele afirmou que só vai para as ruas em último caso. E ele falou, claro, sobre outros assuntos, sobre a ligação dele com o regime militar. Ele amenizou algumas críticas que são feitas em relação ao regime militar, dizendo que foi um momento que o Brasil viveu e que o AI-5 não foi usado muito na época do regime militar. Então essa é a participação do general Hamilton Mourão, esse trecho que nós destacamos aqui. E só para dar... Em relação ainda ao regime militar, Thiago, ele falou também sobre a possibilidade dos militares assumirem um poder em determinado do ponto. Autogolpe, né, que ele chegou a falar. Ele amenizou essa possibilidade, ele falou que em último caso, ele tentou evitar polêmica. E muita gente que a gente viu nas redes sociais, até que se surpreendeu com a postura mais calma dele do que se imaginava. A gente imaginava talvez ele um tom um pouco mais agressivo, mas a gente vê que ele é bem diferente do próprio candidato na cabeça de chapa. Sim, num tom mais moderado, né, Berrache? Diga, Joel. Eu ia comentar isso também, que ele vem adotando posições, às vezes com uma sensatez que as pessoas não esperavam, né? Isso, claro verdade. que dá pra questionar essa fala dele aí, pô. Não existe preconceito no Brasil? Claro. Evidentemente que existe. Eu até concordo e acredito que no Exército realmente possa ser mais igualitário, mas claro que no Brasil não tem muito preconceito aí, mas ele chega defendendo essa pauta de que, olha, todos iguais perante a lei, né? Acho que isso tem algum respaldo aí na população também. Falou sobre economia, de que o candidato Jair Bolsonaro não entende de economia e diz o seguinte: se eventualmente o candidato ganhar a eleição e sendo como o ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, se Paulo Guedes não for bem, ele pode ser trocado como qualquer outro integrante do governo. Ele foi um pouco além das declarações que Jair Bolsonaro vem dando nas últimas semanas, né, sobre isso. O Berrache, você acha que esse tipo de candidatura ganha força? Porque, assim, são candidaturas totalmente atreladas e diretamente atreladas às Forças Armadas, né? Mas no entrevista durante o final de semana do general Vilas Boas, que é o comandante das Forças Armadas, ele procura atenuar isso, dizendo que as Forças Armadas são forças constitucionais apolíticas
políticas apartidárias e que um governo de Bolsonaro, um eventual governo de Bolsonaro, né, com o general Mourão como vice aí, não teria absolutamente nada a ver com as Forças Armadas diretamente, embora haja um apelo ali direto pela figura do próprio Bolsonaro aí. Você confirma? Você acha que é isso mesmo? O teu sentimento como jornalista que está todo dia com a notícia aí também é esse? Olha, eu concordo, mas eu acho que tem muito simbolismo em relação ao militar que está no governo, né? Tem muito simbolismo, a gente viu nas manifestações de rua 2013, 14, que tem aquela história das pessoas que defendem o regime militar, falam que é bom que tenha alguém do exército para matar os bandidos, aquela coisa toda, e até as pessoas defendendo a tal da junta governativa no Brasil. Então eu acho que tem eleitor para tudo. Tem de tudo. Mas a figura de se ter um militar como um vice, isso talvez é muito chamativo, e principalmente pro momento que o Brasil vive, né? Legal, Berrache. Posso só dar a lista dos próximos, Vamos lá, bora lá. Entrevistados? Amanhã teremos Ana Amélia, vice de Geraldo Alckmin. Na quarta, Paulo Rabelo de Castro, vice de Álvaro Dias. Na quinta, Germano Rigoto, vice de Henrique Meirelles. Na sexta, Eduardo Jorge, que compõe chapa com Marina Silva. Na segunda que vem, Christian Lobauer, vice de João Amoedo. Na terça, Sônia Guajajara, vice de Guilherme Boulos. E na quarta-feira da semana que vem, Cátia Abreu, vice de Ciro Gomes. E temos o último dia em aberto, assim que o PT confirmar Fernando Haddad como cabeça de chapa e Manuela vice, a gente vai fazer um convite para Manuela vir aqui ao estúdio da Jovem Pan. Tá certo. Obrigado, Berrache. Obrigado a vocês. Valeu, um abraço pra você. Vamos falar de amor agora no Morning Show. Né? Ao som desse clássico casamenteiro, vou passar a bola pra você, Paulinha, falar aí de dois casais, um que se formou e um que infelizmente encerrou relações. Por qual você começa? Pelo amor, né? Pra quem disse sim, Edgar. Vamos lá. William Bonner, ao invés de dar boa noite, disse sim para Natasha Dantas, com quem namorava oficialmente desde novembro, Ed. Você imagina ser casada com o Bonner? Todo dia você tem um boa noite exclusivo. É algo de muito maravilhoso. E eu também descobri outra coisa, talvez eu desinformada, mas que não é Bonner o sobrenome de Bonner, é como... Bonemer. Bonemer, porque o casamento foi celebrado na casa da mãe de Bonner, Maria Luísa Bonemer. Aqui em São Paulo, então, né? Familiares, isso, a mãe amigos, dele, né? O pai é falecido. íntimos, só os íntimos. Caio, você tava? Os filhotes. Não. Você tava, Paulinho? Eu não estava. Tava de ressaca, não podia. Ele me mandou um convite pelo WhatsApp. Ele falou, Caião, vai lá. Falei, não vai dar. Vai lá. É a cara do Bonner dar esse assobio aí. Bom, os trigêmeos estavam, filhos dele com a Fátima Bernardes, com quem ele ficou casado 26 anos, o Vinícius, a Beatriz e a Laura. E até ficou uma dúvida assim, ele vai casar? Ele não vai casar? Né? Surgiu meio uma notícia, ninguém sabia, aí foram ver no cartório que realmente tinha dado entrada nos papéis e tal. E o primeiro vazamento de imagens, Edgar, foi feito por Thalita Martins. Quem seria? Namorada de Vinícius. Porque... como é que é? A Nora, é isso? Nora? Exatamente. Foi ela quem pegou o buquê, querido. Daí ela fez um bumerangue ali, uma piadinha, tipo, tô aqui com o buquê, e Vinícius meio #chateado, não sei se já quero marcar essa data. Então foi uma das únicas imagens que a gente teve. Teve essa outra também, já deles casados aí, com aliança, dos dois de pé ali na casa. Mas assim, a gente viu muito pouco, realmente foi uma celebração íntima. Que sejam felizes esses noivos, estavam maravilhosos, adorei. Agora a gente tem o casalzinho que não tá mais junto, né? Anitta está solteira, queridos. Terminou o seu relacionamento com o Thiago Magalhães. Aí, outro. Opa, você tem muita chance, viu, Arcon? Comemora aí. Eu acho que o Brasil inteiro deu um opa, assim, porque, né? Agora vai, hein? Chama ela pra uma entrevista aqui, o Arcon conhece, né? A Anitta tá devendo uma entrevista aqui, ela já veio. Tá pegando nem gripe, velho. Agora, o que acontece? Rápido, hein, Paulinha? Durou um ano, né? É que a Anitta oficializou rapidamente o relacionamento, assinou papéis, né? Pra separação total de bens, aquela união estável. Parece que eles dividiam uma casa que não é aquela que a gente fica vendo nos stories, que ela grava clipe. Uma casa que era só dos dois. Essa informação é do Léo Dias, que tá escrevendo livro sobre a trajetória da Anitta. Então ele explicou que... O que aconteceu com esses dois? Eles tinham um pacto de, a princípio, ele viver a vida ao lado dela
porque ela tá nessa busca dessa carreira internacional, tá dando um gás na carreira. E que em algum momento ela daria uma pausa em ser Anitta e seria apenas Larissa, né? E viveria a vida em família ali, talvez tivessem filhos, enfim. Eles tinham meio esse acordão, mas parece que não funcionou, talvez para ambas as partes, né? E aí de comum acordo... Demais. Ele falou, não aguento mais. Tô fora. Pô, se a Anitta quisesse casar comigo, qualquer condição que ela deixasse eu ia. Varre o avião, varro. Tá ouvindo, Anitta? Tá aqui um pretendente Anitta? pra você agora. Estou aqui fazendo um apelo a você. Eu deixo você ser Larissa quando você quiser. Né? Sem prazo, sem prazo. Vai ambiciosa pra essa vidona. Vai, tranquila. Não enche o saco, não cobro, não tenho nada. Pode fazer o que quiser. Vai, bom, tranquila. então a Anitta está solteira. A gente tá esperando esse livro do Léo Dias sobre a vida dela, que vai ser lançado muito provavelmente em dezembro ou janeiro. E tem também a série da Netflix. Vocês lembram disso? Esse Caio. Pra esse ano prometida a série Vai Anitta, que vai trazer principalmente a incursão dela por esse mundo internacional, né? Essa vontade dela de fazer sucesso fora do Brasil. Ô, Edgar, fala sabe inglês, hein, Anitta? Eu faço a ponte lá fora. Sabe qual que é o problema do Caio, Edgar? Qual é? Ele te priva da solidão e não te traz companhia. Eu tô pensando Tá aqui, pensando foi se é muito bom ou se é ruim. engraçada essa piada. Tá Ô, pensando Edgar, pra ver o que ele agora- faz com essa Peraí, informação. priva da... Cara, agora não existe mais esses casais longevos como nós, né? Exato. Lembra dos meus avós, da Pena? 71 anos de Eu me casados? emocionei. O da Pena, você vê. Eu tô há tanto tempo, você também. Agora hoje parece que se casam pra separar daqui um ano. Edgar, você não tem barbaridade. esperança viva de muita gente aí, Edgar. A barbaridade. Olha aqui, tanto que perguntei pelo WhatsApp aqui o segredo pra isso, pra manter um casamento, pra manter a chama do casamento, de uma relação amorosa. Vamos conferir os vídeos que chegaram aqui pelo nosso WhatsApp. Solta aí, Bruno. Show. Meu nome é Éder, sou de Marília, interior de São Paulo. Vai lá, Éder. E sou casado há 10 anos. E eu acho que assim, o segredo para uma vida, uma relação duradoura, acho que primeiro de tudo tem que existir amor, fé em Deus, muito diálogo, respeito e carinho. Acho que só assim a gente vai poder ter uma relação duradoura. Bom, um abraço, bom dia a vocês, fica com Deus. Bom dia, pessoal do Morning Show, aqui é Samuel Ribeiro de Recife. O segredo para a longevidade do relacionamento, eu acho que é o princípio de tudo, é respeitar a privacidade de cada um. Até porque não adianta invadir celular, invadir a privacidade um do outro, depois briga, faz barraco na rua e acaba voltando e ficando. Né? Fica até mais feio, né? Fica chato, né? O pessoal sabe que vocês brigam tanto e voltam. Então, para durar, eu acho que o melhor é respeitar a privacidade de cada um. Se não quer largar, então não procura, porque quem procura, acha, né? Então, hashtag parte pra cima. Valeu! Tá aí, ó, a opinião do Evidente, né? Até porque se procurar, acha, hein, meu velho? Se procurar, acha, da Pena. Você não procura, da Pena? Evidente que não. Com a Tá aí. Matilde. E nem ela procura, né? Daí a participação do ouvinte aqui pelo nosso WhatsApp. E a nossa hash, a fila anda, Paulinha, como é que tá aí? Ah, Ed, tá entre os assuntos mais comentados desse país, né? Porque verdades absolutas são assim, nos levam aos TTs. Vamos conferir olha aí. alguns tweets dos nossos queridos. Paulo C. Aguiar, hashtag a fila anda, eu acho lindo quando dura. Minha irmã está casada há 34 anos. Eu, em compensação, estou no 6º casamento, porém parece ser definitivo. Faço votos, Paulo. Também sempre vou acreditar no amor. O J. Mauro diz o seguinte, hashtag a fila anda. A fila anda onde? A fila do desemprego não anda. A dos hospitais também não. A do posto de gasolina em dia de greve dos caminhoneiros também não. Poxa, de que fila vocês estão falando, queridos? Eu dei uma amenizada, claro, né? Aqui pro pessoal que tá ouvindo, que tem criança no carro. Vamos lá, agora a Dir Demogli. Que nome maravilhoso. Hashtag a fila anda. O que não anda é esse país. Veja o desencanto desta pessoa. Aí, a participação dos tuiteiros também na nossa hashtag aqui, a fila anda nesta manhã de segunda-feira, abrindo mais semana no Morning Show, mais uma semana no Morning Show, e vamos falar agora, né, do debate aí dos presidenciáveis, os candidatos à presidência da República. A TV Gazeta, a Jovem Pan, o Estadão e o Twitter promoveram na noite de ontem mais um debate entre os candidatos à presidência da República. Foi o primeiro debate após o atentado contra o presidenciável Jair Bolsonaro. A repórter Nicole Fusco traz os detalhes pra gente aqui.
O terceiro debate presidencial teve um clima morno, sem grandes enfrentamentos entre os candidatos. Um dos poucos momentos de trocas de farpas ocorreu quando Guilherme Boulos, do PSOL, perguntou a Henrique Meirelles, do MDB, sobre impostos e ironizou o mote da campanha do ex-ministro da Fazenda. Rico vai pagar imposto. Nós vamos enfrentar o Bolsa Empresário, que é 10 vezes o valor do Bolsa Família em desonerações fiscais abusivas. O Bolsa Banqueiro, da farra dos juros da dívida pública, e vamos taxar grandes fortunas. Inclusive a sua fortuna, Meirelles, de quase 400 milhões de reais. O pessoal diz, você gosta muito de dizer que chama o Meirelles. Eu não vou chamar o Meirelles, eu vou taxar o Meirelles. O MDBista se defendeu dizendo que sempre pagou impostos e retrucou. Eu trabalhei a vida toda e paguei sempre todos os impostos. Então eu pago os impostos sim com muita satisfação. Ao contrário de quem não trabalha, não paga imposto e não colabora com o país. Só fala em tomar recursos dos outros. Fica falando em invadir propriedade e tomar recursos de quem trabalha duro. Meirelles protagonizou outra discussão quando perguntou ao ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, sobre a segurança pública em São Paulo. Segundo Meirelles, São Paulo exportou o crime organizado para outros estados. O tucano respondeu. Está sendo injusto com São Paulo. Nós precisamos reconhecer os avanços. Eu reconheço, fico feliz quando um estado irmão consegue um avanço na saúde, na educação, na própria segurança pública. A gente vibra com isso. Agora, é preciso reconhecer o trabalho que foi feito aqui em São Paulo. E nós vamos levar esse trabalho, a segurança pública vai ser nossa prioridade e vamos endurecer as leis contra o crime organizado. Em solidariedade ao que aconteceu ao presidenciável Jair Bolsonaro, os demais candidatos pediram para retirar os púlpitos vazios. Dessa forma, não estavam no palco os palanques do presidenciável pelo PSL e o do ex-presidente Lula. O único momento no qual os espectadores caíram na risada foi quando Meirelles cometeu uma gafe. Ele se confundiu enquanto falava sobre desigualdade salarial. É absolutamente inaceitável que mulheres ganham mais do que os homens ocupando a mesma função. Logo na sequência, ele mesmo se corrigiu, dizendo que é inaceitável que homens ganhem mais do que as mulheres. A respeito de Bolsonaro, o candidato do PSL foi lembrado por todos os presidenciáveis. A ex-ministra Marina Silva, da Rede, frisou que a violência é prejudicial para o Brasil. Esse é um momento difícil do nosso país. Nós estamos diante de um debate que faltam 2 candidaturas, uma por impedimento judicial, outra porque está no hospital. O Brasil precisa pensar em relação a tudo isso que está acontecendo, porque a violência política e a violência física, de fato, não nos levará a lugar nenhum. Já o ex-governador Geraldo Alckmin falou mais de uma vez a respeito da importância da conciliação do povo brasileiro para o crescimento do país. A plateia foi o termômetro desse debate. Diferentemente dos anteriores, ela reagiu pouco aos discursos dos candidatos, que pareciam mais contidos, possivelmente por causa do ataque cometido contra Jair Bolsonaro. Aliás, o candidato Ciro Gomes, do PDT, voltou a defender o ex-presidente. Segundo Ciro, a prisão do líder petista é injusta. Sem citar o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelo processo no qual Lula foi condenado, Ciro criticou a justiça brasileira. Eu acho que a Lava Jato pode ser, quando se consolidar, uma virada histórica na vida de impunidade com que se premiou a ladruagem de alto coturno no Brasil. Entretanto, a minha formação é de profissional do direito, eu fui professor de direito. E a justiça barulhenta, a justiça que dá muita entrevista, a justiça que vive de gravatinha borboleta nos salões da grande burguesia nacional e estrangeira, está sempre vulnerável a uma suspeição. E tudo que nós, os brasileiros, não precisamos é de uma operação tão importante potencialmente quanto essa, ser inquinada de suspeição. Eu
como profissional do direito, perguntado nas circunstâncias em que eu fui, considero que a sentença que condenou o presidente Lula é injusta. Álvaro Dias, do Podemos, voltou a defender a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato desvenda os mistérios desse esquema de corrupção e coloca na cadeia aqueles que antes estavam impunes. A Operação Lava Jato tem que ser política de Estado no combate implacável à corrupção, para que o Brasil volte a ser sério. Geraldo Alckmin também declarou apoio à operação quando se pronunciou. Durante o debate, o tucano se defendeu da denúncia que foi apresentada contra ele na semana passada pelo crime de improbidade administrativa. Alckmin disse que achou estranho que o Ministério Público tenha apresentado a ação a menos de 30 dias para as eleições. Além desses temas, também entraram na pauta a evasão escolar, o projeto de lei que trata do uso de agrotóxicos, os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal, saneamento básico e regulamentação fundiária. Tá aí, olha aqui, a gente acabou de conferir essa matéria aqui da Nicole Fusco e eu passo a bola para o nosso analista aqui, político da Jovem Pan, apresentador do programa Os Pingos nos Is, Augusto Nunes, está com a gente na linha para dizer o que ele achou desse debate, qual a sua impressão. Aí o debate foi claramente impactado aí pelo ataque sofrido pelo Bolsonaro, né, Augusto? Bom dia. Bom dia, Edgar, bom dia, meus amigos do Morning Show. Eu quero saber primeiro se eu tenho 1 minuto ou 30 segundos para cada resposta. Você tem... Se eu posso consultar os meus assessores no intervalo para poder responder de acordo com o debate. Se eu fosse agora responder com a Maria Lídia, eu ficaria em dúvida, porque ela errou várias vezes esses tempos aí, destinados aos candidatos, né, Augusto? Não esqueça a minha réplica, hein, Edgar? Tem a réplica. Então eu já perdi quantos segundos? 15. E tem a tréplica do Caio ainda, viu, Augusto? Então, vamos tentar, aliás, eu não permito a parte, né, conforme o combinado. Vai lá, Augusto. Mas olha só, depois eu vou comentar rapidamente o debate, sempre rapidamente, as regras. Mas agora vamos lá. Eu não acho, não, que eles baixaram a bola por causa do atentado. Eles simplesmente não sabem como reagir ou qual é o momento de retomar os ataques ao Jair Bolsonaro e em que tom. Porque eles terão de retomar o ataque. Espero que as ideias, né? Espero que eles baixem o tom dos discursos, tudo isso, mas isso vai voltar. Quer dizer, o Brasil já esqueceu o incêndio do Museu Nacional que ocorreu há uma semana, pouco mais que isso. Vai esquecer o atentado. Os candidatos, os adversários do Bolsonaro terão de esquecer o atentado rapidamente, porque senão eles perdem a eleição. Porque o atentado evidentemente provocou efeitos, como todo atentado provoca, sobre o eleitorado, aquela emoção, a vitimização do candidato, tal, todos aqueles efeitos que a gente conhece. Mas eles não sabem o que fazer nem como atacar o Bolsonaro, porque eles também não atacaram nos primeiros debates, nos debates anteriores. A Marina Silva, por ter feito uma interpelação ou um contraponto ao Bolsonaro, já virou manchete, durou 1 minuto e meio. Como eu comentei, aquele confronto, como disseram, como a imprensa qualificou, entre os dois, que para mim é um negócio que acontece nos debates americanos, por exemplo, durante 2 horas o tempo todo. Sim. Os candidatos puderam, graças às regras, apresentar primeiro coisas banais, evidentes. Não, precisamos evitar a violência, precisamos pacificar o país e tal. Isso daí eles falavam já antes até. Precisamos de calma, né? Tudo bem. Evitar radicalismo. Agora, o que é doloroso é você ter de ouvir, sem replicar, porque as regras não permitem isso, a apresentação de propostas que sugerem que todos os problemas do Brasil têm solução e rápida, mesmo sem dinheiro. Então resolveram ontem, em 1 minuto e meio, problemas da educação, do campo, da saúde e por aí vai. E os candidatos se repetiam. Quer dizer, o Geraldo Alckmin conseguiu dar 2 respostas iguais
num debate que concede tempos tão exíguos aos debatedores, né, sobre segurança pública. Ele respondeu exatamente a mesma coisa. Vou levar o que houve em São Paulo, o trabalho feito em São Paulo será estendido a todo o Brasil. Eu fiquei pasmo, e ele é só um exemplo. Todos apresentaram planos inviáveis a curto prazo e não puderam ser contestados. Eu fiz uma pergunta para a Marina Silva, ela respondeu outra coisa, eu não tinha direito de réplica. É verdade, Augusto. Acompanhando o debate, eu tive essa mesma impressão aí que você... Não pode haver debate assim, Ed, por um motivo muito simples. Quem formular, eu já disse isso e agora eu posso repetir, como o Alckmin, espero ser menos superficial que ele. Um candidato que formular algum plano com começo, meio e fim, 1 minuto e meio, merece ser presidente do mundo, não do Brasil. Deixa eu passar. E você não pode dizer, mas peraí, eu perguntei outra coisa. Eu perguntei a Marina, por exemplo. A senhora acha que o Lula é um homem sem culpa, se preso político, como ele se declara, ou ele cometeu crimes capitulados aí no Código Penal, crimes comuns? Eu só queria saber se, como a Marina saiu do PT, eu queria saber se o PT saiu dela. Mas ela não respondeu. Sim. E eu fiquei quieto, descer. Sim. Vamos lá, Joel. Enrolam o quanto dão, né? Sem dar resposta. Eu achei que o Ciro Gomes, por essa lábia toda, pelas promessas que faz, acabou sobressaindo um pouco aí. Só que é aquilo, vem de propostas sem nenhuma indicação de será que é possível? Será que existe o dinheiro? Então engana quem talvez não esteja acompanhando. Veja bem, João, pelo que diz o Ciro Gomes, eu quero morar no Ceará do que ele descreve, porque é uma utopia, eu sei que o Ceará tem praias belíssimas, tem cidades vendidas, eu gosto do Ceará, tal. Agora, apresentar o Ceará como modelo do Brasil é um pouco longe demais. Eu prefiro São Paulo, por exemplo. Pois é, foi complicado. Mas eu achei que ele usou uma estratégia, porque o que ele está querendo agora? Ele está querendo subir, como tem conseguido, como o candidato do lado esquerdo, aí que está polarizando a esquerda. O que ele fez? Ele fez um jogo com a Marina, que é competidora dele, só que não atacou ela diretamente, porque talvez isso pegasse mal pra ele, né? Chegar atacando pesado a Marina ali, ainda por cima de ser mulher. Então ele elogiou a Marina, jogava uma perguntinha pra ela e depois respondia tentando mostrar que ele tinha mais domínio, mais propósito. Mas, de novo, eu acho muito difícil quando você tem números ou quando você acompanha a realidade, acreditar em todas as propostas fáceis que saem da boca do Ciro, assim, cada vez tem uma nova. Agora ele prometeu estágio remunerado pelo governo de todos os alunos do ensino médio. A prova que ele deu que isso é possível, ele falou, não, isso, 1/3 das escolas do Ceará já... E talvez ele até cresça com debates desse tipo, porque ele é mais articulado e porque ele parece, ele formula propostas que são claras, até, só que inviáveis. E você não pode dizer que são inviáveis. Ele apresenta números que são facilmente contestáveis sobre o Ceará, principalmente, e você não pode falar nada. Uhum. Agora, tanto que ele fez todas as perguntas que ele pôde fazer, ele fazia a Marina, e ele está querendo, como nas últimas pesquisas ele já aparece empatado ou ligeiramente acima da Marina, ele está querendo se distanciar dela e claramente está flertando, né? Ele está pedindo a mão aí em casamento aí do eleitorado viúvo do Lula. Ele está disputando com o Haddad. Sim. Tanto que ele aparece bem no Nordeste, tá se fixando lá e quer disputar aqui. A estratégia dele está correta. E ele está conseguindo isso. Eu acho que ele pode impedir o crescimento do Haddad, mesmo com apoio ostensivo do Lula, e vai passar a Marina. A Marina está emitindo sinais aí claros de que ela realmente é uma versão feminina do Celso Russomano. Eu não sei o que acontece, mas... Aliás, eu desconfio do que acontece, mas ela vai derretendo a partir de um determinado ponto da campanha, porque ela não é clara em nada. Sim. O Ciro é. Sim. E isso reflete na maneira como as pessoas reagem ao discurso dele e às propostas. Isso aí. Ô Augusto, obrigado, viu? O seu tempo infelizmente acabou. Acabou? Acabou. Tá vendo? Eu gosto de coisa assim. Esse debate, mas vocês me permitiram falar muito mais do que os candidatos ao longo de todo o debate. Obrigado, Augusto. Um abraço pra você. Abraço, tchau. Agora, 11h27, horário de Brasília.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Bom, acabou, né? Vamos pros ganhadores. Quem é que do Twitter que leva essa prenda hoje, Paulinha? Premiar essa pessoa maravilhosa, filha de Deus. Filha de Deus. É o nick dela. Eu vou falar com ela aqui, espero que ela responda, se não estiver muito ocupada assessorando o pai. Ah, o vencedor é o Éder. É o Augusto Nunes, continuou com a gente. O Éder leva? Sempre. Tá certo. É isso aí, vamos finalizando o Morning Show. A gente volta amanhã aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado pelo prestígio. Eu não conhecia. E pela audiência. Não conhecia, Augustão? A pergunta, Joel. A gente faz programa junto, Augusto. Todo mundo me conhece. Toda sexta. É verdade. Você ouviu Jovem Pan Morning Show.